Você também já sentiu que tudo que você almeja, busca, deseja, parece não chegar? Parece que os seus planos e tudo aquilo que você coloca energia não conseguem ser concluídos e você não consegue desfrutar daquilo que você almejava? Bom, se você já passou ou passa por isso, provavelmente você está pecando em uma etapa. E essa etapa é chamada de processo. É óbvio que tudo que nós iniciamos e que tudo que nós começamos, nós iniciamos pensando num resultado positivo. E geralmente nós olhamos para esse resultado positivo, nós olhamos para o final e nós já nos imaginamos contemplando aquela bênção, aquele resultado, aquela conquista. E não há problema nenhum nisso. Porém, a gente precisa entender que existe um processo, existe um tempo que precisa ser vivido para que a gente consiga desfrutar dessas bênçãos. Tudo que nós iniciamos na nossa vida, seja no âmbito profissional, pessoal, financeiro, nos nossos relacionamentos, tudo que nós fazemos exige um processo. Quando nós plantamos uma semente até que ela cresça e nos devolva frutos, existe um processo. Quando nós investimos o nosso capital, seja num projeto, seja num fundo, até que o lucro nos retorne, exige um processo. E também é assim na nossa vida. Mas o processo não é igual para todo mundo, tampouco é igual para cada cenário que a gente vai viver. Dependendo daquilo que você vai realizar, dependendo da área que você vai trabalhar, você vai enfrentar processos diferentes. Alguns rápidos, mais simples, outros mais demorados, mais difíceis. Mas, via de regra, todos nós passamos por processo. Ao longo da Bíblia, as maiores vitórias foram acompanhadas de grandes processos. Nós temos o exemplo de José, um jovem de 17 anos que foi vendido pelos seus irmãos como um escravo. Frente a essa situação que já era muito difícil, ele ainda foi trabalhar na casa de Potifar, no Egito. E lá foi cobiçado pela mulher do seu dono, de Potifar. Para não pecar contra o seu Deus, ele não se deitou com ela e foi acusado de abuso. Saiu de um escravo para um prisioneiro e passou mais um longo período na prisão. Ainda na prisão, José tinha um dom de interpretar sonhos. Ele conseguia ouvir, interpretar e direcionar a partir de um sonho. E lá, 2 prisioneiros foram presos ao lado de José, um padeiro e um copeiro. Ambos sonharam e José interpretou o sonho dos dois, dando um veredito. O padeiro morreria, mas o copeiro seria solto em 3 dias. Ao interpretar o sonho, José fez um pedido. Lembra-se de mim quando chegar ao lado de Faraó. Lembra-te de mim quando estiver frente ao Faraó, disse ele ao copeiro. E, obviamente, o copeiro não lembrou. Passados 2 anos, o Faraó começou a ter sonhos ruins. Sonhos estranhos, com vacas gordas e magras. Sonhos que ele não conseguia interpretar e ninguém do Egito conseguia ter tal interpretação. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e sugeriu ao faraó que o chamasse. José não só interpretou o sonho de Faraó, como deu um direcionamento, o que deveria ter sido feito e o que deveria ser feito frente àquela situação. E ele saiu de um prisioneiro, agradou os olhos de Faraó e se tornou governante ao longo do Egito. Somente a palavra de Faraó era maior do que a palavra de José. Mas esse período e esse processo, que parece ter sido simples, levou cerca de 13 anos. Ele foi vendido por seus irmãos, escravo, prisioneiro, e aí então conseguiu ter honra e um lugar de destaque. Mas ele nunca, ao longo desse processo, pecou contra Deus e contra seus princípios. Ele preferiu não pecar contra Deus a deitar-se com a mulher de Potifar. Ele preferiu não pecar contra Deus a honrar e cumprir aquilo que era designado a ele na cadeia. Afinal, José, ao longo desse período, teve acesso às chaves do cárcere, mas não fugiu e nem tentou nada, pois entendia que aquele era o plano de Deus para a sua vida naquele momento. José não se frustrou quando o copeiro esqueceu dele. Afinal, se ele tivesse lembrado, o faraó não estava precisando de um governante naquele momento, mas sim de um padeiro que haveria morrido. Portanto, Deus faz as coisas do jeito certo e os nossos processos, eles acontecem não como nós queremos, mas como eles precisam acontecer. Uma frase de Steve Jobs cai bem nesse momento, que diz que nós só conseguimos ligar os pontos quando olhamos para trás.
Quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações que nós não entendemos, situações que nós não conseguimos compreender e muitas vezes não concordamos, mas passados dias, meses ou até anos, nós olhamos para trás e entendemos que aquilo foi necessário para nos ensinar algo, para nos capacitar, para fazer com que nós conhecêssemos alguém ou tivéssemos acesso a alguma oportunidade. O rei Davi também foi alguém que é muito lembrado por suas conquistas, por ter sido talvez o maior rei de Israel, um homem fantástico, mas que teve diversos processos e provas até chegar ao trono. Davi foi perseguido não por um colega, nem por um inimigo, mas foi perseguido pelo rei de Israel, que era Saul. E essa perseguição aconteceu por vários anos e ele teve diversas oportunidades para dar um fim nisso, mas não agiu assim. Preferiu não pecar contra Deus, honrar as autoridades e foi honrado por Deus no devido momento. Até o próprio Jesus passou por um processo. Jesus se capacitou por 30 anos para um ministério de apenas 3. E durante o seu ministério ele passou por um processo muito árduo. A traição de um amigo, a crucificação, a vergonha. Jesus foi açoitado, maltratado, foi degradado verbalmente e fisicamente, mas ele cumpriu o seu propósito. Esteve naquela cruz por mim e por você. E hoje nós somos salvos graças a um homem que cumpriu o seu propósito, porque suportou o processo. Então, se você está passando por um momento e não consegue necessariamente entender, não consegue muitas vezes concordar, tenha calma. Se o seu projeto, se o seu propósito é no ramo profissional, continue, se capacite, seja o maior especialista que você puder da sua área, honre os seus líderes, siga se desenvolvendo, fique atento a oportunidades e dê sempre além do que lhe é pedido. Se o seu projeto é familiar, honre a sua família, não só com presentes ou com tarefas de casa, mas com o seu tempo, com a sua presença, com o seu amor, e certamente eles lhe retribuirão. Se o seu projeto é financeiro, tenha prudência, saiba poupar, investir e gastar bem, saiba como ganhar mais dinheiro de forma honesta e justa. Troque as suas horas de trabalho por um resultado. Não seja mais pago por horas, e sim por aquilo que você entrega de valor. Tudo que nós estamos passando na nossa vida tem uma solução, mas alguns processos eles são necessários para que nós possamos chegar ao nosso propósito desejado. Portanto, não tenha medo dos projetos, não tenha medo dos processos. O deserto, muitas vezes, é um ambiente onde Deus nos capacita. O próprio Jesus, como falei, foi levado pelo Espírito ao deserto, para que lá fosse tentado pelo diabo. Isso aconteceu para que ele fosse capacitado, pois a partir dali o seu ministério começou. O povo de Israel precisou passar pelo deserto para chegar à terra prometida, pois o deserto era um ambiente onde Deus estava capacitando o seu povo, tirando o Egito deles e relembrando as suas origens. O próprio Noé teve que passar por um deserto, que foi o dilúvio, sozinho, ele e sua família, para que Deus pudesse, a partir dele, reconstruir um povo, repovoar a terra a partir dos seus princípios. Então, todos os desertos que nós estamos passando, se estamos debaixo da cobertura de Deus, serão para o nosso crescimento. Deserto não é lugar de solidão, deserto é lugar de solitude. Nós podemos estar no sentido sozinhos, não vemos ninguém à nossa volta, mas Deus está conosco. Como diz o salmista, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estarás comigo. Então, a partir de hoje, tenha calma nos seus processos. Entenda que eles são necessários. Busque melhorias e avanços constantes. Não desista de maneira nenhuma. Busque o direcionamento de Deus e creia, pois o seu propósito, a sua promessa está mais perto do que você imagina. Que Deus te abençoe com paz e prosperidade. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no nosso canal, deixe um gostei e comente aqui qual o processo que você está passando e precisa da graça de Deus para alcançar o seu propósito.